Bem-vindos e bem-vindas ao vídeo sobre unifilar, iniciando o nosso unifilar. Então, neste vídeo, eu vou mostrar para vocês como nós vamos criar este unifilar aqui, para nós iniciarmos então o nosso modelo 3D. Nós vamos modelar esta estrutura aqui. Então, nós temos aqui, dentro da barra iniciar, o comando esquema unifilar. Se nós olharmos aqui, nós vamos perceber que nós temos 4 opções de unifilares. O primeiro deles é o unifilar retangular, sendo que a cobertura, parte da cobertura, é opcional. Depois nós temos um unifilar cilíndrico, um unifilar pirâmide e um unifilar cunha. O nosso caso, que é este unifilar aqui, ele se enquadra no unifilar retangular, porém nós não temos a parte da cobertura. Uma coisa que é importante falar aqui. Primeiro, essa rotina unifilar, ela facilita bastante a nossa modelagem quando nós temos um modelo que se enquadra dentro de uma dessas opções. Ela facilita, porém ela não é obrigatória. E o que eu quero dizer com isso? Que nós podemos criar um unifilar através da rotina unifilar para modelarmos o nosso modelo, ou nós podemos também criar um unifilar totalmente manual através de linhas do AutoCAD. Geralmente, qual é a lógica? Quando nós temos uma estrutura que se enquadra dentro de um desses padrões, nós utilizamos o comando esquema unifilar. Quando o nosso modelo 3D é diferente, é específico e não se enquadra muito bem com uma dessas opções, então nós criamos um unifilar manual através de linhas do AutoCAD. Outra informação que é pertinente aqui é o seguinte: se você trabalha com outro tipo de estrutura, por exemplo, torres, se você precisa colocar algumas treliças nessa estrutura retangular, então nós temos rotinas específicas para isso. Se você modela torres, você não vai lançar um unifilar através dessa rotina aqui. Existe uma macro específica para torres e lá dentro da macro de torres nós temos a opção do unifilar específico para torres. Se você tem algumas treliças aqui, tanto na cobertura ou treliças retas nas laterais ou como vigas de travamento e tudo mais, você pode lançar o seu unifilar através do modelo retangular ou manualmente e depois através da macro de treliças é que nós vamos criar o unifilar para as treliças, ok? Outro fator importante que deve ser observado aqui, tanto neste quanto em qualquer um desses outros unifilares, é este pontinho vermelho. No caso do retangular, ele está aqui. No caso do cilíndrico, ele está aqui no meio. No caso da pirâmide, também está no meio. E no caso da cunha, ele está aqui no cantinho. Este ponto é importante por quê? Porque este ponto vermelho é o ponto de origem do nosso unifilar. Então, isso significa o seguinte: significa que todas as medidas elas estão partindo deste ponto. Quando a gente for digitar as medidas, preencher o nosso unifilar, sempre as medidas estão partindo deste ponto. O mesmo acontece aqui com a cobertura. Partindo deste ponto. Este é o sentido, certo? E aí aqui, só para já deixar localizado, porque nós vamos precisar para preencher esses rótulos aqui dos eixos, aqui no 1 nós temos então o eixo X, e aqui no 2 nós temos o nosso eixo Y. E aqui na altura nós temos o nosso eixo Z. Então, de acordo com isso aqui, nós vamos localizar aqui no nosso unifilar os nossos eixos. Então, nós temos aqui, no nosso PDF, o nosso ponto de origem ele estaria aqui, ó, no eixo A com 1. Então, nós temos aqui o nosso eixo X, e nós temos aqui o nosso eixo Y. Então, as nossas medidas, como nós iremos digitar aqui?
No 1, que seria o nosso eixo x, nós temos o quê? 3.000. Então, aqui está o valor de 3.000. No 2, que seria o nosso eixo y, que seria esse eixo aqui, nós temos o quê? 5.000. Depois nós temos o 3. Nesse caso aqui, nós temos o 3 e o 4. Em algum caso, pode ser que o 3 seja diferente do 4, e aí a gente tem aqui uma inclinação. No nosso caso, ambos os lados têm a mesma altura, então nós vamos pegar as distâncias aqui, na altura. Aqui está o nosso ponto de origem e, uma coisa importante, esses valores, eles partem do ponto de origem, porém não são valores acumulados. Então, nós temos aqui o primeiro valor partindo do ponto de origem, da primeira elevação do nível 0, né, aqui de baixo, até a primeira elevação, nós temos quanto? 3.000. Então, nós temos aqui o valor de 3.000. E na segunda elevação, na segunda medida, é o valor da segunda elevação até a terceira. Então, nós temos aqui 2.000. Sempre uma outra informação importante. E aí é igual para o 3 e para o 4, porque ambos os lados são iguais. Outra coisa importante aqui. Sempre que nós temos números em vermelho, em qualquer macro do Tecnometal, isso significa que eu posso colocar mais de um valor. E quando eu posso colocar mais de um valor, eu posso colocar esses valores separados por vírgula, ou eu posso usar um asterisco como fator de multiplicação. Exemplo. Aqui, para essas duas elevações, elas não são iguais, então a minha única opção é usar o valor separado por vírgula. 3.000, 2.000. Agora, vamos imaginar que eu tenho uma situação onde eu tivesse valores iguais, que os valores fossem 3.000, 3.000. Nessa situação, eu poderia inserir os valores como 3.000, 3.000, ou eu poderia utilizar o asterisco, e aí eu iria inserir 2 asterisco 3. 2 vezes de 3.000, ok? Depois aqui, para o 5, nós não temos cobertura nesse unifilar, então o 5 vai ficar zerado, o 6 também vai ficar zerado. O 7 e o 5 seria para alocar o centro dessa cobertura. Embora nós não tenhamos cobertura, nós precisamos inserir esses dois valores aqui. Então, o que eu faço? Eu divido o valor aqui para o 7 e para o 8, eu divido o valor 1 e coloco aqui metade para cada um para centralizar esses valores aqui. Okay? Ele não vai inserir cobertura, mas tem que colocar esses valores aqui, porque o campo 9 é um campo de controle e o 9 sempre precisa estar zerado aqui. Ele vai fazendo um controle dos somatórios dos valores de forma que geometricamente esses valores fiquem ok. Por isso, o 9 vai ficar zerado, né? Conforme vocês vão inserindo os valores, ele precisa ficar zerado no final. E nessa nossa opção, para o 9 ficar zerado, aqui eu preciso preencher metade do valor do 1 para cada um deles. Eu vou mostrar aqui para vocês que se eu deixar aqui 0, ele está dizendo, olha, você precisa distribuir 3.000 ainda para essa estrutura ficar ok. O 9 é um número de controle, por isso ele está em verde. Então, eu vou colocar 1.500 aqui. Ele vai falar, olha, falta você distribuir ainda 1.500. Aí eu coloco os outros 1.500 e aqui fica ok, tá bem? Depois eu tenho aqui essa opção aqui dos rótulos. Os rótulos é para a gente colocar os nossos eixos. O que você quer que apareça lá dentro da bolinha, do círculo, que vai indicar o eixo no seu desenho. No meu caso aqui, ó, no eixo X, que está aqui no 1, nós temos o quê? Nós temos o A e o B. Então, eu coloquei aqui A espaço B. O fator de separação para os eixos é um espaço. Por quê? Não é vírgula. Por quê? Não é ponto. Porque eu posso ter um eixo que seja, por exemplo, A.1, A,1. Acontece muito da gente ter um eixo que tem ponto e vírgula no nome do eixo. Por isso, a forma que a gente precisa utilizar para separar os nomes dos eixos é espaço. Então, aqui eu tenho A espaço B para os eixos que estão em X e no Y, aqui está meu eixo Y, eu tenho então 1 e 2. Então, eu tenho 1 espaço 2.
E aqui no Z eu poderia colocar as minhas elevações. Eu não vou preencher aqui nesse caso. Então, vai ficar dessa forma aqui. O Z eu não vou preencher. E aí eu vou colocar aqui no Z, na verdade, por que eu falei que não ia preencher? Porque essa informação do Z, ela é uma informação que ela não vai aparecer no modelo 3D agora. Ela só vai aparecer lá nas vistas, quando a gente for extrair as vistas lá dos desenhos 2D, tá? Então, por isso que eu não vou preencher aqui agora. E aí, nós temos aqui, depois, essa opção aqui, extensão eixos. Essa extensão eixos, o que ela é? É isso aqui. É o quanto... Vou arriscar aqui para ficar melhor para mostrar para vocês. Essa extensão eixos é isso aqui, ó. Por exemplo, aqui está preenchido 2000. Então, seria esse valor aqui, ó. Aqui eu ia ter 2000. Quanto eu quero que essa linha de eixo saia para fora aqui do meu unifilar para depois inserir o eixo? Se eu deixar 0, o eixo vai ficar coladinho aqui, ok? Depois eu tenho aqui uma opção. Se eu quero que os eixos tenham linha contínua ou qualquer uma outra que estiver carregada, são as fontes do CAD que você usa, e a cor dessas linhas. Além disso, eu também posso definir uma coordenada específica para esse unifilar. Eu posso clicar aqui e clicar num ponto do modelo e percebam, ele já traz a coordenada específica referente ao ponto que eu cliquei. Ou eu posso simplesmente inserir o unifilar no nível 0. O recomendado é sempre inserir no ponto de 000. Por quê? Porque se você estiver trabalhando com o AutoCAD ele tem uma limitação em termos de coordenadas. Essa versão normal que a gente usa do AutoCAD, ela tem uma limitação. Então, se você lançar o modelo 3D muito longe da coordenada 000, você pode ter problemas durante o modelamento. Por isso, o recomendado é sempre, na verdade, não é que nem que você pode, você vai ter problemas em várias situações no seu modelamento. Então, o recomendado é o quê? Que você sempre modele o seu desenho na coordenada 000 ou muito próxima dela, ok? Se você precisa de uma coordenada diferente, específica, teremos outros vídeos que falaremos sobre esse assunto. Aqui a gente vai considerar, então, esse 0 aqui. Aqui também eu posso dar um prefixo para as vistas, porque quando a gente faz uma outra vantagem de fazer unifilar através da rotina de unifilares, é que ele também já cria em automático as vistas dos eixos principais. É claro que se você quiser uma vista específica, intermediária, que não está relacionada aos eixos principais, você vai criar posteriormente. Mas dos eixos principais, ele também já cria as vistas. Então, aqui eu tenho a opção de colocar um prefixo para essas vistas. Vou colocar aqui, por exemplo, PP, só para a gente fazer um teste. E vou clicar aqui em salvar, vou salvar essas informações. E aqui já está, como já está definida a minha coordenada 000, ele já vai criar o unifilar. E aqui está o nosso unifilar. Uma informação, uma dica, uma sugestão muito importante é a seguinte: quando vocês criam um unifilar pela primeira vez, o que vocês fazem? Quer ver alguma coisa perdida no meu modelo? Vocês vão cotar e se certificar que... Deixa eu arrumar aqui a escala. Vocês vão se certificar que o unifilar está ok antes de começar a lançar os perfis, para vocês não terem problemas, né? Porque alguma vez pode ser que você acredite que está ok e na verdade não está. Então, sempre confere. O nosso aqui está ok. Mas eu vou mostrar para vocês como modifica. Vamos supor que vocês precisassem modificar alguma coisa. Como que vocês fazem? Vocês vão clicar aqui em qualquer ponto do unifilar, botão da direita, estilo gráficos utilidades, modificar. E aí aqui vocês vão, por exemplo, só vou dar um exemplo aqui, vou colocar aqui 3 vezes de 5.000
e vou acrescentar na parte de baixo aqui também. E aqui está o nosso unifilar modificado. Outra informação importante a respeito do unifilar também é o seguinte: este bloquinho aqui, ele tem um tamanho, né? Então, aí vocês vão observar aqui que ele tem um tamanho. Ele está aqui na escala, por exemplo, aqui, ó, na escala 100. Que escala é essa? A escala desse bloco, ela está definida aqui, ó, na escala 3D, nas configurações do desenho de vocês. Então, se eu quero esse bloco maior ou menor, é aqui que eu altero. Eu vou mostrar um exemplo. Eu vou colocar aqui agora, por exemplo, 50. Então, esse bloquinho ele vai ter que diminuir pela metade. Eu alterei a informação aqui na configuração e agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um modificar aqui para ele assumir. Veja, agora eu tenho um bloquinho com a metade do tamanho. A outra informação que a gente não conferiu ainda, aquela informação da extensão eixos. Veja, eu tenho aqui 2000, que é essa informação aqui, ok? Agora eu vou tirar, então, essas cotas a mais que eu coloquei, vou salvar o meu unifilar e ele volta aqui ao normal. Uma informação que é pertinente aqui é o seguinte: depois a gente vai inserir os perfis aqui nessas linhas unifilares, mas quando eu modifico o unifilar, os perfis que já estão inseridos não se modificam, ok, pessoal? Vou colocar aqui um perfil de teste, qualquer perfil, só para mostrar para vocês aqui um exemplo. No próximo vídeo eu vou mostrar como insere perfil, tá? Mas só para vocês verem aqui, eu tenho aqui esse perfil inserido. Eu vou modificar o unifilar. Eu posso vir aqui e modificar o unifilar. Mas esse perfil que já está inserido, ele não vai se modificar. O unifilar são só as linhas. Quando eu modifico o unifilar, eu só estou modificando as linhas, ok? Então, eu vou voltar aqui e vou deixar como estava antes. E também vou apagar esses perfis, porque depois a gente vai seguir com o lançamento do nosso modelo 3D. E esse foi, então, o vídeo. Eu vou mostrar mais uma coisa para vocês antes de finalizar esse vídeo. Eu falei para vocês que quando a gente faz o unifilar, ele também cria as vistas em automático. Então, eu vou mostrar aqui para vocês em visualizações, vistas e subconjuntos. A gente vai clicar nessa janela e vocês vão ver que nós já temos todas as vistas dos eixos principais criadas. E estão com o prefixo pp, essas vistas aqui, estão com os prefixos pp's que a gente definiu lá no unifilar também. Então, aqui eu consigo visualizar cada vista, consigo ligar e desligar, isso facilita bastante quando nós estamos modelando, e depois também nós utilizamos essas vistas para criar os nossos diagramas de montagem. Essas RR que estão aqui, elas não são referentes ao nosso modelo, ok, pessoal? Isso aqui era de outras, existia um modelo anterior, aqui eu estou utilizando esse modelo, esse arquivo para gravar várias partes do curso, né? Então, essa parte aqui vocês podem ignorar, isso aqui era do modelo anterior. As nossas são essas aqui, que estão com o prefixo pp, que foi o prefixo que nós definimos.